Paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à lição da Revista dos Jovens, que fala sobre o maravilhoso plano da salvação. Essa é a lição de número 4, onde tem como título Recebendo a Salvação. A lição de hoje, depois você procure na sua Bíblia, ela encontra-se aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, e também em Romanos 6, no versículo 23. Amém? E tem como versículo chave também em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Amém? Você que está acompanhando o canal da Palavra da Verdade, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Sempre você poderá receber as notificações clicando no sininho. E sempre vai ter uma palavra abençoada neste canal, uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, essa lição, como eu já disse, fala recebendo a salvação. E não importa se a sua vida até o presente momento foi totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, ou você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Hoje você tem essa oportunidade de ouvir um pouco mais sobre essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre as nossas escolhas e o resultado das nossas escolhas ao receber Jesus nas nossas vidas. Então, após crer em Jesus, aceitá-lo, nós devemos procurar com afinco a sua graça, procurar aprender mais sobre o Senhor na sua palavra. E assim, porque o que acontece? As bênçãos de Deus, elas estão disponíveis para nós, né? Então, existem bênçãos que nós alcançamos cada vez mais que nós nos aprofundamos na presença de Deus após aceitá-lo em nosso coração. E é indispensável que o cristão ele mantenha em dia a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. E como que nós fazemos isso? Por meio de algumas disciplinas espirituais. E através dessas disciplinas é onde nós mantemos a constância com o Senhor, a constância espiritual em Deus. Eu anotei 5 delas. Quais são? Primeira que eu anotei é estudar a Bíblia. Então, nós devemos ouvir, ler a palavra e não somente isso, obedecer. Segunda, orar. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, através da oração, nós nos tornamos cada vez mais íntimos de Deus. Terceira, jejuar. Então, o jejum ele não é apenas para momentos difíceis nas nossas vidas. Na verdade, o jejum ele vem fazer com que nós estejamos mais sensíveis à voz de Deus, ao querer de Deus para as nossas vidas. Quarto que eu anotei, a adoração. Na adoração nós reconhecemos a soberania de Deus. Então nós adoramos não somente com os nossos lábios, através das nossas atitudes também. A adoração ao Senhor é através do amor ao próximo. Enfim, há diversas maneiras de adorarmos ao Senhor, até mesmo dentro da nossa casa, né? E o quinto que eu anotei é a Santa Ceia. A Santa Ceia ela é extremamente importante porque nós desfrutamos da graça de Deus. Na verdade, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Então, através da Santa Ceia, nós declaramos a nossa vitória em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, Milene, por que você está falando disso? O que essas disciplinas espirituais têm a ver com salvação? Na verdade, elas têm tudo a ver também com a salvação, porque através dessas disciplinas nós temos um entendimento maior, um entendimento dos privilégios de Deus para nós, ou as bênçãos espirituais, que na lição anterior eu citei sobre as bênçãos espirituais que nós temos.
Então, essas bênçãos, elas estão disponíveis o quê? Para aqueles que recebem a salvação de Deus e que permanecem firmes nessa fé. Então, essas disciplinas, elas estão disponíveis para nós que cremos no sacrifício de Jesus, e através delas nós nos aproximamos e nos fortalecemos para permanecer firmes nessa fé. Então, vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais falando sobre a salvação, e mais para frente eu vou falar um pouquinho a mais sobre essas disciplinas espirituais. E aqui na revista ela marca como título que a salvação, ela é um presente. Por quê? O presente, na verdade, ele é algo que um dia todos nós já recebemos na nossa vida, né? Por mais simples que seja, todo mundo um dia já recebeu algum presente. E é algo que nos marca, de certo modo nos marca, porque quando nós olhamos para um presente, nós nos lembramos daquela pessoa. Geralmente nós nos lembramos da pessoa que nos presenteou. E quando você recebe um presente, por exemplo, como que você se sente? Feliz, né? Certamente feliz. Ninguém fica triste ao receber um presente, ainda mais se for algo que nós estávamos buscando ou gostaríamos, enfim. Mas em grande parte, eu creio que aí 99% das pessoas ficam felizes ao receber um presente. E o nosso Deus, ele tem um maravilhoso presente para nós. E ele preparou esse presente para toda a humanidade. Então, todos podem receber esse presente. E aqui vamos, se você estiver com a sua Bíblia, abra, né, vamos ler um versículo que está em Efésios 2, no versículo 8, né, capítulo 2, versículo 8, onde diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, ela é um dom de Deus. O dom nós vimos na lição anterior também. Dom, ele significa o quê? Presente, dádiva, uma bênção, né? Então, logo, a salvação, ela é o quê? Ela é um presente de Deus para toda a humanidade, né? Porém, para um presente ser considerado nosso, o que nós devemos fazer? Nós precisamos estender as nossas mãos e recebê-lo, né? Exige uma ação, uma atitude nossa. Então, não é diferente quando nós falamos o quê? Da salvação. E outra questão, por exemplo, você já recusou algum presente na sua vida? Eu creio que é de uma indelicadeza enorme recusar um presente. Enfim, mas o que eu quero dizer? Por mais que às vezes nós digamos, ah, não, obrigado, ou não precisava, no fundo, a gente quer abrir, nós queremos ver o que tem ali dentro, né? Porém, assim, existem muitos que ouvem falar de Jesus, que ouvem que Ele é o Salvador, mas acabam rejeitam que o mais belo presente que o Senhor nos concedeu. E por quê? Pelo fato, às vezes, muitas pessoas pensam que há outras maneiras de serem salvas, como os exemplos também da aula anterior. E nós vimos na carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala um pouco mais acerca da salvação, e ele é bem claro, onde ele diz que não é por meio de obras, né? Não é por meio das obras, e sim da fé em Jesus Cristo, que é o que nos salva. Então, há quem pense que amando, ajudando ao próximo, dessa forma terá o perdão pelas suas faltas ou pelas suas falhas e assim alcançando a salvação. Mas nós vimos que não é bem dessa forma, né? Que na verdade é a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, no seu sacrifício que nos salva. Então vamos voltar aí ao exemplo do presente. Quando nós recebemos um presente, geralmente o que nós falamos? Obrigado, nós agradecemos, né? E nós não vamos receber o presente e perguntar o valor dele para poder pagar a pessoa, para poder, né,
saber quanto que foi aquele presente e devolver o dinheiro, o valor para a pessoa. E dessa mesma forma é o preço da nossa salvação. Então não existe uma forma de nós comprarmos a nossa salvação, por melhor que sejam as nossas atitudes. A salvação, o preço, na verdade, ele já foi pago no Calvário através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus ele já pagou um alto preço pela nossa salvação. E quando nós recebemos um presente, como eu disse, o sentimento que nós temos é um sentimento de gratidão. A gratidão ela não é apenas nós sentirmos no coração, e sim, quando nós somos gratos a alguém, nós geralmente expressamos ao falar ou através das nossas atitudes. Então, agora voltando na questão, agora onde eu queria chegar sobre as disciplinas espirituais, quando nós aceitamos a Cristo e temos uma caminhada, uma vida com o Senhor. As disciplinas espirituais, por exemplo, elas não devem ser encaradas como uma penitência, digamos assim. Tem pessoas que acham dessa forma, né? Se for estudar, orar, né? Infelizmente há às vezes esse pensamento um pouco errôneo com relação às disciplinas. Isso desde o tempo de escola, né? Quando a gente fala sobre disciplinas, aí geralmente as pessoas, não gosto de matemática, enfim. E aí veio esse pensamento um pouquinho errôneo através da palavra disciplina. Mas elas não devem ser encaradas como penitência, se assim eu posso dizer. Na verdade, ou o contrário, se nós fazemos, nós somos melhores ou dignos de algo, não. As disciplinas elas são para nossa edificação. E na verdade elas são uma forma de nós dizermos obrigado ao Senhor por tudo que Ele fez. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, jejuamos, quando nós adoramos ao Senhor, é a nossa forma de gratidão pelo que Ele fez nas nossas vidas, porque nós estávamos condenados. E quando nós deixamos de fazer essas coisas, na verdade, nós meio que estamos deixando Cristo em segundo plano, deixando de desfrutar, de nos aproximarmos dele para que o reino dele venha a essa terra, para que nós venhamos sermos cheios, né, desse reino, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, que nós venhamos cada dia mais buscarmos ao Senhor, né, enfim, e perseverarmos até o fim. Sendo que o quê? Nós falamos de tudo isso e a salvação, ela não é possível sem o quê? Ela é pela graça. Então, pela graça nós somos salvos. Do contrário, nós já estaríamos condenados a uma condenação eterna, na verdade, a separação de Deus. Por conta do quê? Por conta da introdução do pecado, né, que na aula anterior também citei com relação a isso, no Jardim do Éden, né, enfim. Então, o que acontece? Nós temos que ter bem claro em nossa mente que ninguém merecia a salvação. Deus, Ele nos fez esse favor que nós chamamos de graça, né, a graça. E a palavra graça, ela é muito utilizada no Novo Testamento, dessa forma. Porém, no Antigo Testamento, as Escrituras nos mostram algumas histórias que aconteceram, onde exemplifica o sentido da palavra graça, né? E, no caso, eu vou citar um exemplo, mas você se lembra de algum? Caso você se lembre de algum exemplo que seja diferente desse que eu vou falar, coloca aí nos comentários, participa, né, conosco aqui no vídeo. É muito importante também a sua participação, seja você jovem que já faz parte do nosso ministério ou você que está acompanhando os vídeos do nosso canal. Então hoje nós vamos citar um exemplo que está aqui em 2 Samuel, no capítulo 9. Então depois você vá na sua Bíblia, leia por completo essa história que é muito linda. Vou aqui dar um breve resumo. E essa história fala o quê? Sobre Davi e Mefibosete. Então, antes de Davi se tornar um rei, quem governava
era um rei chamado Saul. Muitos já devem ter ouvido falar de Saul. E Saul, assim como nós sabemos, ele tinha muita inveja de Davi. Ele era atormentado, ele intentava matar a Davi, então ele perseguia, né, a vida de Davi. E quando Davi ele assumiu o reinado, era muito comum naquela época que quando alguém assumisse o trono, ele mandasse matar ou executar as pessoas, a todas as pessoas da família do antigo rei. Era comum isso. Era o quê? Para evitar, às vezes, uma possível vingança, né, por parte do familiar, enfim. E, porém, Davi, ele desejou fazer algo contrário a esse costume. Então, o que aconteceu? Ele chamou ao servo da casa de Saul, o servo que se chamava Ziba, e ele fez assim uma pergunta maravilhosa, que eu vou ler aqui, antes dele chamar a Ziba, que está em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 1, onde diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então Davi, ele queria saber se havia alguém vivo, né, da família, da casa de Saul, para ele fazer o bem. Só que aqui tem um detalhe muito interessante: por amor de Jonatas. E quem era Jonatas, na verdade, para que Davi fizesse o bem por amor dele, né? Então, se você não conhece ainda a história, Jonatas, ele foi um grande amigo de Davi. E eles tinham uma ligação muito forte de amizade. Onde a palavra diz, se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 3, fala que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Então, era uma amizade muito forte. Assim como diz no versículo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. A gente consegue ver isso aqui. Então, Jonatas amava a Davi como a ele mesmo, como a sua própria alma. Então, eles fizeram uma aliança de amizade, eles tinham uma aliança de amizade. Então, na verdade, por amor de Jonatas, que foi um grande amigo dele, Davi, ele teve esse desejo de fazer o bem para alguém que tivesse restado da casa de Saul. E o servo, né, Ziba, ele respondeu que havia um filho de Jonatas, que era aleijado de ambos os pés, que tinha por nome Mefibosete. Então Mefibosete era neto de Saul. Então o que aconteceu? Aí Davi pediu para chamar Mefibosete e disse para ele não temer, né? Porque com certeza ele ficou com medo. Mas aí Davi pediu para chamar ele à sua presença, pois ele usaria de bondade para com ele, né? Por amor de Jonatas, que foi o seu amigo, que era o seu grande amigo, e assim ele restituiria todas as terras, né, de Saul para Mefibosete. E ainda teve um detalhe maravilhoso: Davi disse para ele que ele sempre seria bem-vindo à sua casa para se assentar à mesa e comer. É algo assim maravilhoso. Na verdade, a atitude de Davi é digna de um verdadeiro rei, né? Na verdade, o que? Um rei segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, né, por diversas vezes essa questão, né? Na verdade, nós ouvimos muito falar desse termo, que Davi era um rei, era segundo o coração de Deus, e essa é uma atitude que demonstra totalmente, né, a veracidade desse versículo. E diante de tudo isso, qual foi a atitude de Mefibosete? Então eu vou ler aqui em 2 Samuel o que Mefibosete fez, né, falou. Em 2 Samuel 9, no versículo 8 diz: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, olha que forte, né? Ali, aquele homem, ele achava que não era digno da bondade de Davi, que ele não merecia aquele favor,
por conta, segundo o costume da época, enfim, era para ele ser morto. E só que o que aconteceu? Um detalhe, ele não recusou o presente do rei. Ele apenas reconheceu a sua condição naquele momento, mas ele aceitou. Então, o que essa história toda ela nos ensina? Primeiro, assim como o Davi fez, né, a atitude de Davi, Deus também escolheu nos salvar gratuitamente. Deus, no caso Davi, ele salvou a vida de Mefibosete, livrou ele da morte, né? Ele preferiu conceder esse presente gratuitamente. E assim como Mefibosete, nós sabemos que nós não merecemos, que nós pecamos de várias formas. Então, às vezes nós brigamos, às vezes a gente sente raiva, fazemos involuntariamente, muitas vezes, algo que não agrada a Deus, né? Então, Mefibosete, ele sabia que ele não merecia, né, aquilo por parte do costume da época. Porém, em terceiro lugar, outro detalhe que essa história nos ensina, quando o pecado adentrou ao coração do homem, como eu falei na aula anterior, ele trouxe uma mancha que foi para toda a humanidade. Então, quando o pecado adentrou ao coração, no caso de Adão, ele trouxe uma mancha para toda a humanidade. E Mefibosete, ele se sentiu dessa maneira, porque ele era neto de Saul, né? Alguém que sempre quis fazer o mal à vida de Davi, ele perseguiu a vida de Davi. Então, só que assim, ele não deixou que o pecado, que aquela condição o impedisse de aceitar o presente de Davi. Então, que nesse caso nós traduzimos aqui para salvação. Então, que Deus ele nos deu pelo seu infinito amor. Então é isso, o pecado ele não fez, a condição de Mefibosete naquele momento não impediu de aceitar aquele presente. E nós devemos lembrar que a salvação, se ela dependesse das nossas ações, por exemplo, nós correríamos sempre o risco de perdê-la, porque nós somos pecadores. Por mais que nós façamos coisas boas, enfim, aqueles que agem bondosamente, enfim, já nascem pecadores. E eu vou ler aqui, se você puder acompanhar também na sua Bíblia, em Romanos 5, no versículo 8, onde diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, nós já nascemos pecadores, enfim, e a morte de Jesus, ela nos trouxe de volta que essa harmonia com Deus. Ele nos cobre com essas bênçãos espirituais. Nós podemos hoje, né, o véu ele foi rasgado e hoje nós podemos falar, né, diretamente com o Senhor, não dependemos de um sacerdote, enfim, de um outro homem, apenas da pessoa de Cristo Jesus para nos aproximarmos de Deus. E isso é algo assim maravilhoso. Amém? Então, esse foi um exemplo de como a graça ela funciona, né, do sentido, do significado de graça, só que no Antigo Testamento. É uma história que nos mostra, faz compreender um pouquinho a mais o significado da palavra graça. E agora, para finalizar aqui a lição, vamos para a parte falamos sobre salvação, porém, agora vamos entrar na parte de confessar a Cristo como Salvador e Senhor. Então, quando que nós podemos dizer que uma pessoa é declarada salva? É algo assim, a partir do momento que a pessoa ela decide tomar uma atitude simples, mas que vai de grande importância, que vai fazer toda a diferença na sua vida, o que acontece? No nosso coração, nós devemos crer que Jesus, ele é o Filho de Deus e confessar que nós o aceitamos como o nosso Salvador e Senhor. E agora eu vou ler aqui um versículo com vocês, que é em Romanos 10,
capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, nós aqui, está bem claro no versículo 10, né? Com o coração nós cremos, porém com a nossa boca nós fazemos a confissão que é para a salvação. Então, a confissão, quando nós declaramos que Jesus Cristo, Ele é nosso Salvador e Senhor, nada mais é que o resultado da nossa fé. E devido a esse fato, né, até esse versículo, né, quando é feito o apelo, geralmente na igreja, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela se dirige à frente, né, da congregação, dos irmãos, do pastor, e ali, quando ela levanta a mão dela, ela aceita Jesus, né, digamos assim, ali ela está confessando a sua fé em Cristo. Então ela creu e ali depois ela confessa, né, que é para salvação. E a Bíblia, ela vem nos dizer para nós não temermos aos homens. E é bem clara em Lucas, no capítulo 12, versículo 8, onde aborda um pouquinho mais sobre a confissão da nossa fé. E esse versículo foi o próprio Jesus quem disse. Vou dar uma lida aqui para vocês. Que todo aquele que o confessa diante dos homens, ele o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem o negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Então, isto sobre essa questão de aceitar a Jesus, isso é válido para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez a palavra e também até mesmo aqueles que já fazem parte do meio cristão, né? Aqueles que são as crianças, os jovens, né? Enfim, por quê? Porque é necessário haver um encontro individual de cada um com Cristo. E eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, bem interessante, que uma vez aconteceu. Estava conversando com meu tio e ele é pastor, e ele disse que certa vez foi feito o apelo, algumas pessoas foram lá à frente para aceitar Jesus e de repente veio um rapaz, um jovem, lá do fundo da igreja, e ele foi à frente chorando, assim, se derramando mesmo, com o coração totalmente quebrantado, e queria aceitar Jesus também. Naquele momento tomou essa decisão. E ele era um jovem que ele tinha já crescido na igreja. Na verdade, ele era o filho de um diácono. Então, isso é maravilhoso, porque naquele momento ele teve um encontro individual com o Senhor e decidiu aceitá-lo, né? Aceitá-lo e confessar, né, aos irmãos, perante toda a congregação. Isso é lindo, é maravilhoso, né? Um coração totalmente quebrantado, né, diante dos pés do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Né? Mesmo que a pessoa ela tenha crescido num lar cristão, ouviu falar de Jesus, né? É necessário que todas as pessoas tenham esse encontro individual com Jesus, né? E confessar. Então, não é motivo nenhum de vergonha, na verdade, pelo contrário, né? É uma festa grandiosa no céu, quando nós escolhemos, né, nós aceitamos Jesus, sendo que Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Então é algo lindo e maravilhoso. Então a salvação, ela é individual. Aqui não é porque os pais são crentes, evangélicos, enfim, que os filhos serão salvos, né, por hereditariedade, digamos assim. Cabe, na verdade, aos pais ensinar aos filhos, ensinar a palavra para que o filho receba e ouça, né? Porém, guardar no coração, que é o que a palavra nos diz, né? Guardar no coração, ela depende de uma atitude, de uma escolha do filho, né, da pessoa. Ela depende de uma atitude da pessoa, né, de se arrepender, porque
nem o pai ou outra pessoa poderá fazer isso por nós. É o nosso individual, é a nossa intimidade, é nós, né? Eu e Cristo. Então, é necessário haver esse encontro de cada um, né? Porque a salvação ela é individual. Outra questão que é bem interessante, quando nós dizemos que nós aceitamos a Jesus e acreditamos nele, enfim, nós demonstramos que ele não é apenas o nosso Salvador, e sim o nosso Senhor. Sendo assim, o que acontece? É ele quem rege a nossa vida. Então é ele quem está no controle. Mesmo que todos à nossa volta, isso eu falo, como a aula aqui é voltada aos jovens, então eu falo para os jovens. Mesmo que quando todos à sua volta você percebe que estão errando, estão tendo atitudes contrárias ao que você crê, à palavra de Deus, né? É o Senhor quem nos faz corajosos. Então, em não temer o homem, os amigos, a sociedade, em nós andarmos como a palavra nos diz que nós devemos, porque ela é o manual da nossa vida, é através dela que nós temos direção para tudo, todos os assuntos da nossa vida. E há alguns casos de jovens, né, muitas das vezes, alguns jovens, eles têm uma postura dentro da igreja, na frente dos seus pais, mas quando estão fora da presença destes, tem uma postura totalmente contrária ao que a palavra diz. Principalmente no caso dos jovens, né, que grande parte passa grande momento da sua vida, do seu dia na escola, ou às vezes na faculdade, quem ainda não trabalha, né? Então, muitas das vezes tem uma conduta na igreja, na frente dos pais, e na escola, no ambiente ali, no seu círculo de amizades, totalmente diferente. Então, enfim, o jovem cristão, ele não deve ser influenciado por colegas ou por situações, e não deve se intimidar em mostrar sua fé em Cristo. O que acontece? Muitas das vezes aquele colega que está do seu lado, enfim, é uma pessoa que está carente, está necessitada de receber uma palavra de Deus e nem ele mesmo sabe, né? E através da sua vida, do seu testemunho, né, que essa pessoa pode ser alcançada, né, enfim, e ser completada a obra de Cristo na vida dele ou dela, enfim. E então nós devemos, como diz em Mateus 7:23, devemos escutar e praticar. Quando alguns judeus eles começaram a crer em Jesus como Salvador, eles foram perseguidos por familiares, por vizinhos. Então, mesmo assim não desanimaram. Então o cristão ele não pode desanimar diante das perseguições, ou às vezes se o colega está ali, a pessoa está zombando da sua fé, enfim. É necessário que nós venhamos confessar a Jesus, né? Crer e confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador pela nossa vida inteira. Então não apenas naquele momento, né? Nós devemos perseverar até o fim. Igual diz na palavra, quem crê e for batizado será salvo, mas também tem que permanecer até o fim, né? E aí nós vamos alcançar a nossa salvação e recebermos a coroa da vida. Então é perseverar, né? Não desanimar, não ter vergonha do Evangelho de Cristo, né? Porque a Bíblia ela nos mostra que todos aqueles que não reconheceram a Deus ou desobedeceram a sua palavra, eles tornam-se inimigos de Deus. E um dia todos vão ter que reconhecer a soberania do Senhor, né, no juízo final, porque o juízo do Senhor ele se cumprirá, independente se A ou B crê ou não na sua existência. Enfim, independente do que o homem possa pensar do Senhor, o juízo ele irá se cumprir sobre todos. Então, cabe a cada um de nós, enquanto nós temos tempo, nós temos essa oportunidade de receber essa palavra ou de falar sobre essa palavra, né? Então, nós temos esse tempo, né? Crendo que Jesus, ele é o nosso Salvador, e para que assim, dessa forma, nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e no final sermos chamados filhos de Deus.
Então, você jovem que às vezes está assistindo esse vídeo, ainda não aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador, você ainda tem a oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Então, você ainda tem essa oportunidade. Louvado seja o Senhor, porque tem a oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Enfim, e conhecendo um pouco mais do nosso Senhor. Se você já crê no seu coração, tem não somente o sentimento, mas crê no sacrifício de Jesus, não há dúvidas, né, de que você venha ter uma vida com Ele. Venha mesmo mergulhar na presença do Senhor, não venha se intimidar pelo que os outros vão pensar. E aos que já conhecem essa palavra, que cada dia mais venham permanecer firmes, perseverar nessa mesma fé, reter a sua fé, reter firme essa fé, para que a sua vida seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado, conhecido um pouco mais ao Senhor através dessa palavra, e que Deus vos abençoe. Amém? Fiquem com o Senhor.